A gente logo faz a nossa conexão com a capital do país, porque Diego Amorim está a postos e com um convidado especial hoje no nosso estúdio. Bom dia, Diego. É isso, bom dia Michele, bom dia Nonato, bom dia Ana, bom dia a todos que nos acompanham pela Nova Brasil FM em todo o país. A gente com muita alegria recebe em nossos estúdios aqui na capital federal o ex-senador, ex-governador do estado do Piauí, hoje ministro do Desenvolvimento Social do governo Lula, o Wellington Dias. Ministro, muito bom dia, bem-vindo à Nova Brasil FM. Olha, bom dia, Diego, é um prazer muito grande partilhar aqui com vocês, saudar aqui também com muito carinho aqui o Roberto Nonato, a Michele, a Ana, e dizer que para mim é um prazer muito grande poder começar o dia aqui nesse diálogo com vocês. Obrigado pela gentileza de ter vindo pessoalmente. Ministro, quando a gente fala em desenvolvimento social, do Ministério do Desenvolvimento Social, automaticamente a gente pensa no Bolsa Família, mas tem um guarda-chuva muito maior aí que está embaixo do senhor, né? A questão da transferência de renda, mas também a complementação alimentar, o desafio de reduzir a pobreza, de incentivar o emprego. O senhor está chegando ao final deste primeiro ano à frente dessa pasta, digamos assim, a sua autoavaliação. Foi bom esse ano para a pasta, ministro? Bom, foi desafiador. A gente começou o ano com um nível de pobreza muito, muito elevada. Vejam, nós estamos falando de 95 milhões de pessoas no cadastro único. E estar no cadastro único significa estar na pobreza. É claro que nós estamos atualizando o cadastro, tem pessoas que não eram para estar ali, pessoas de renda muito, muito elevada, muitas vezes pessoas que não tinham ali o preenchimento dos requisitos para o programa voltado para o cadastro único. E o cadastro único ele é base não só para o Bolsa Família, mas, como você disse, um conjunto de outros programas. O benefício da prestação continuada. Porque ele é mais ou menos assim, o Brasil está lá na Constituição, um sistema de seguridade contributiva, que é a Previdência. Certo. Aí os que têm salários, que têm renda, passam a contribuir, e quando não puder mais trabalhar, ou por uma deficiência, ou pela idade avançada, ali tem a proteção da Previdência. E temos um sistema de seguridade não contributiva, ou seja, eu cito três aqui que são as mais potentes. O Bolsa Família, qualquer pessoa com renda abaixo de R$218 per capita. Tá. É o mais conhecido. São 170 bilhões que agora em dezembro a gente completa na economia brasileira, nas mãos dos mais pobres. Ou seja, os mais pobres no orçamento, como colocava o presidente Lula, para ter o direito de tomar café, almoçar, jantar todos os dias. E, ao mesmo tempo, para que tenha também uma condição de se animar e ser qualificado, e a partir daí a gente encontrar uma alternativa para o emprego, para a renda. O benefício da prestação continuada, o BPC. A pessoa com deficiência que não pode trabalhar e as pessoas que chegam a 65 anos e não têm a Previdência, então ele é amparado pelo BPC. Sim. Mas o benefício do trabalhador, trabalhadora rural, o BPC são 80 bi, o benefício da trabalhador, trabalhadora rural chega a 110 bilhões, mais o auxílio gás, mais um conjunto de outras rendas. Certo. Agora, além disso, para tirar do mapa da fome, a gente faz complementação alimentar, ou seja, alimentação escolar. A gente atende 40 milhões de brasileiros nas escolas. Ali, neste horário, escola de tempo integral, sim, café da manhã, depois o lanche, depois o almoço, depois... Infelizmente a gente sabe que muita gente vai para a escola nesse país para comer, né, ministro? E isso é importantíssimo, porque é uma idade também que precisa dessa proteção nutricional. Agora a gente reajustou em cerca de 40% este valor, municípios, estado, governo federal, e é potente. O mundo inteiro hoje, inclusive, copia esse caminho do Brasil. E temos ainda o programa de aquisição de alimentos, o programa, a rede de cozinhas solidárias,
restaurante popular, a rede de bancos de alimento para atacar o desperdício, e de outro lado, esse alimento que ia para o desperdício poder ser utilizado ali para quem precisa. Então, aqui é o Plano Brasil Sem Fome, tá certo? Mas esse também conjunto todo, né? Não é só o Bolsa Família. Exato, né, mas também o caminho de tirar da pobreza. Antes de eu passar para São Paulo, ministro, deixa eu só concluir essa história aqui do Bolsa Família. Talvez você, ouvinte da Nova Brasil, pode ter ouvido em algum momento também. Olha, fulano não quer trabalhar porque recebe o Bolsa Família, né? Ficou encostado no Bolsa Família, tá ali o governo garantindo o sustento dele, como se o valor do Bolsa Família garantisse o sustento de alguém, né, ministro? Mas os senhores detectam isso? E como que está o desafio disso? De você garantir o mínimo para a pessoa viver e sobreviver, mas ao mesmo tempo incentivar também o emprego, ministro? Eu vou dar um exemplo que eu vivi, acho que você viveu. Por favor. E muitos que estão nos ouvindo aqui também. Quando a gente tem uma determinada idade, é criança, é adolescente, é mesmo numa família de classe média, a gente precisa de um dinheirinho ali para poder ter ali as despesas básicas, né? Aquela renda básica, o dinheiro do lanche, o dinheiro ali do cinema, na minha época era muito forte, o dinheiro para esse deslocamento, enfim, são os nossos pais, não é, que bancam isto. Então, na vida real, nós temos aqui um caminho que de um lado a gente transfere uma renda básica, ali como é na mão dos mais pobres, ele circula onde os mais pobres vivem. E aquilo já é por si só fator econômico. Mas o ministro Fernando Haddad, aqui sobre o comando do presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin, aqui o objetivo é garantir que a economia cresça. E vamos crescer. Esse ano a expectativa é de 3 ou mais por cento da economia crescendo. O aumento do salário mínimo, né? O impulso que foi dado com a correção na tabela do imposto de renda, inclusive a adequação das faixas que melhoram a renda da classe média. Tudo isso vai para o consumo. Ali mais consumo, né? Mais produção, você exige mais produção, mais industrialização, mais serviço, e aquilo impulsiona a economia. Então o presidente Lula, ele acredita que temos que atrair investimentos, ele viaja pelo mundo, não é, buscando a atração de investimentos internacional, estímulo de investimento nacional, o PAC, né, o Programa de Aceleração do Crescimento, crédito bancário com taxa de juros mais baixa, tudo isso aqui impulsiona a economia. Mas se a gente não der as mãos a essas pessoas mais pobres, elas mesmo assim ficam fora das oportunidades. Então, um grande plano de qualificação profissional, né, aqui estamos juntando com o que foi no passado o Pronatec, feito agora diretamente pelo Sistema S, para que a gente possa qualificar a área de transporte, do comércio, da indústria, dos serviços, da agricultura. E eu tenho viajado pelo Brasil e acompanhado a grande cena, que é alguém ali entregando o cartão do Bolsa Família, porque a carteira assinada que está recebendo já coloca uma renda, é a renda de um caixa no supermercado, um técnico do setor elétrico, que é empregado pelo setor elétrico, que passa a ter uma renda de 3 mil, de 2.500, de 4 mil, e ali já sai é uma troca, ela entrega o cartão e recebe a carteira Exato. de trabalho. Eu me emociono muito cada vez que a gente vai. E veja, aqui tem um dado importante, é que cresceu muito o medo de perder benefício. E aí, o que a gente fez? O que só perde benefício quando a renda de trabalho ultrapassa de R$660. Alguém está, por exemplo, no Bolsa Família. E ali, quando assina a carteira, um salário mínimo, a família de 6 pessoas, a gente mede a renda. A renda, eu divido R$1.200, que é a renda do salário mínimo líquida, e divido por 6, está R$200, está abaixo de 218. Uhum. Ele recebe do salário e da carteira assinada e recebe o Bolsa Família. A renda, outra pessoa daquela família também vai conseguir um emprego, ganha mais 1.200, 2.400. A gente
ao fazer a folha todo mês do Bolsa Família, mede a renda dessa pessoa. Ela agora tem R$400. Ela, são os 2.400 dividido por 6 pessoas, a renda per capita. E ali ela recebe os 2 salários e metade do Bolsa Família. Só quando ultrapassa de 660, meio salário mínimo per capita, aí sai do Bolsa Família, mas não sai do cadastro único. A gente fica acompanhando. Perdeu o emprego, volta para o Bolsa Família. O Bolsa Família é o colchão de proteção contra a pobreza. Tudo bem. Ministro, vou passar para a Michele Nonato, que também tem perguntas a fazer ao senhor. Eu vou começar aqui por São Paulo, e o ministro, a gente tem ouvido falar muito aí da possibilidade de uma reforma ministerial no começo do ano que vem por parte do presidente Lula. Ela virá? O senhor tem recebido alguma sinalização nesse sentido, até no seu ministério ou com colegas de outras pastas ou não? Olha, bom dia, Nonato. Veja, eu desconheço, assim, o único ponto que tem discussão agora com essa apreciação que vamos ter prevista para amanhã para aprovação do nome do ministro Flávio Dino para o STF, você tem uma vaga no Ministério da Justiça. E, além disso, há uma discussão que já foi na campanha em 2022, depois na transição, o governo federal faz ou não faz o que fizeram os estados. Os estados, eu mesmo fui governador do Piauí, e lá tinha o Ministério da Segurança e Justiça. E nós trabalhamos com 2 pastas. Uma secretaria, melhor dizendo, Secretaria da Segurança e a Secretaria da Justiça. Então, o Brasil vai seguir trabalhando unificado ou separado. Eu, pessoalmente, sou favorável a que se tenha as 2 áreas. A área da segurança é um problema complexo do Brasil, eu diria tão forte quanto a educação, saúde, o social. Eu acho que aqui vale realmente pensar sobre isso. Mas a decisão cabe ao presidente Lula. O ministro, Michele. eu gostaria de falar a respeito do aumento da população de rua. A gente teve ontem um levantamento do IPEA que mostrou que esse número cresceu 10 vezes em 10 anos. Já são mais de 220 mil registros de pessoas que vivem oficialmente em situação de rua. E foi anunciado aquele programa Ruas Visíveis, que, se eu não me engano, ele é coordenado pelo Ministério dos Direitos Humanos. Mas queria saber, na prática, qual é o papel do seu ministério nesse programa, que prevê aí, eu acho que um investimento de R$1 bilhão. Queria saber como que vai ser feito esse investimento. E qual é o principal desafio, na visão de vocês, de conseguir diminuir essa população que hoje vive na rua, ministro? Michele, muito importante sua pergunta. Olha, veja, o Brasil entrou no século XXI com um nível de pobreza muito elevado, 47%. Era ali 2002, 2003, eu era governador do Piauí, o presidente tinha acabado de assumir, o presidente Lula, e ali trabalhamos um grande plano. O meu estado, o IDH era 0,4. Graças a Deus, 18 anos depois, atingimos 0,7. Saímos de muito baixo desenvolvimento para alto desenvolvimento, melhorando a educação, renda e expectativa de vida ao mesmo tempo. Mas ali no Brasil, começamos o plano, na época lá o Fome Zero, depois Brasil Sem Miséria, agora a gente atualiza como o Plano Brasil Sem Fome, e o ministro Graziano, Patrus Ananias, Benedita da Silva, Tereza Campelo, Márcia Lopes, ou seja, os que passaram por ali, fizeram um trabalho extraordinário. A gente reduziu a pobreza do Brasil para 22%. Saiu de 47% para 22%. E ali em 2014 o Brasil recebeu o diploma de país fora do mapa da fome, porque ela tinha decrescido abaixo de 2,5%, que é o critério da FAO e da ONU. O Brasil volta novamente, 33 milhões de pessoas passando fome, 55 milhões no Auxílio Brasil, agora Bolsa Família, e 95 milhões, 45%
aproximadamente na pobreza. Isso teve a ver com pandemia? Sim, mas teve a ver também com muitas coisas. Então, quando se desmantelou o programa de moradia, as pessoas ficam desempregadas e ali também não tem mais como pagar aluguel. Vão parar onde? Ou na casa de alguém ou na rua, tá certo? Foi desmantelada a própria rede de proteção, as unidades de acolhimento para idosos, para crianças, para um conjunto de pessoas acolhidas. Isso aqui é um problema grave, essas pessoas vão parar na rua. Então, cresceu, além de tudo, não é, a dependência química. Também aqui é, novamente, um fator, não é, que muitas vezes a família expulsa, perde o emprego, vai para onde? Na rua. E eu digo aqui uma coisa mais grave, não é? Todos os lugares do mundo em que chegamos ao patamar do Brasil, a gente tem uma disputa entre o Estado oficial e o Estado paralelo. O Estado oficial e o Estado paralelo. A ausência do poder público, do Estado, ele termina sendo ocupado pelo Estado paralelo, pelo crime organizado, para ser mais claro aqui. Sim. A prostituição, a droga, assalto, venda de arma, enfim. Então, é um problema bem mais complexo. Ontem, coordenado pelo ministro Silvio Mendes e o Ministério do Desenvolvimento Social, nós estamos trabalhando. De um lado, a gente começa, já ia trabalhar ali março, abril, com esse plano. Aí, lá na frente, vem a decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele esteve ontem lá, e a gente teve que adequar o plano a esse conjunto de decisões que o Supremo tomou. E isso terminou, a gente demorou um pouco mais. Mas agora, com os municípios, com os estados, com uma rede de profissionais extraordinária, a Rede SUAS, nós temos 12 mil unidades no Brasil pelo MDS, são os centros de referência da assistência social, que trabalha a proteção primária, os CREAS, que são a rede de proteção especializada. Sim. O CRAS é uma UBS da saúde. Sim. O CREAS é uma UPA, um hospital da área social. E temos o Centro POP, que foram também desmantelados, a gente está retomando. O que a gente pretende? De um lado, olhar pessoas que estão em Brasília, em São Paulo, no Rio, em Recife, em Manaus, em Porto Alegre, em Belo Horizonte, e essas pessoas não têm condição de voltar para o seu vínculo, para a sua terra, para a sua cidade. Ali a gente quer encontrar uma forma, como fazemos com os imigrantes, com os refugiados, ali certo. Prepara todo um plano para que, inclusive, a cidade para onde ele vai possa planejadamente receber ali atendimento à saúde, atendimento e tem as pessoas, as famílias. Nós vamos voltar com o programa Moradia Primeira, né? Que é aquela do aluguel social, e vamos voltar também o plano Casado com Minha Casa Minha Vida, e além disso ver essa situação de pessoas muita coisa, né, ministro? Que estão no centro da cidade, mas trabalham ali naquela região. O senhor vai ter que voltar para a gente continuar conversando com mais calma ainda, viu? Mas é bom para a gente deixar claro que o Ministério do Desenvolvimento Social não é só Bolsa Família, né, ministro? Exatamente, nós temos que trabalhar para, de um lado, tirar o Brasil do mapa da fome. Eu estou animado nesse sentido. Já fechamos o ano com 19,7 milhões de famílias, 48 milhões de pessoas protegidas contra a pobreza, e o plano de tirar da pobreza. O CAGED, vamos fechar com 2 milhões de novos empregos. 73% são pessoas do Bolsa Família. Mostra que esse medo de assinar a carteira está sendo perdido. Muito bem. Ministro, muito obrigado pela gentileza dessa entrevista. Até uma próxima oportunidade. Seja bem-vindo sempre aqui à Nova Brasil FM. Olha, eu que agradeço, um abraço e que Deus abençoe e que a gente possa estar muito juntos aí com boas notícias para o Brasil. Um bom fim de ano. Michele Nonato, até amanhã. Obrigada, ministro. Boa sorte aí.